Bom dia a todos, como é que estão? Todos bem? Espero que estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre Moroni 7, no livro de Mórmon. Gostaria de pedir que quem ainda não fez a oração, que dê uma pausa no vídeo e faça uma oração. E também aconselho a ler Moroni capítulo 7. E dessa forma, com a oração e com a leitura, ter um melhor aproveitamento das Escrituras, convidar o Espírito. E as Escrituras são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. Moroni 7 é um capítulo muito importante, tá? Porque ele tem muitos princípios e doutrinas que nos dão muitas orientações. Então, não só a leitura hoje, mas é um capítulo interessante que se faça a leitura com frequência dele, porque ele diz de forma resumida todas as coisas que nós precisamos fazer para ressuscitar para a vida eterna. Ele começa falando sobre a bondade e sobre o discernimento. Versículos 6 e 13, ele fala o seguinte: pois eis que Deus disse que se um homem é mau, não pode praticar o bem, porque se ele oferecer uma dádiva ou ora a Deus, a não ser que o faça com verdadeiro intento, nada lhe aproveitará. Tá? Então, assim como Caim, né, ofereceu uma dádiva de má vontade, né, sem intento, sem verdadeiro intento, nada lhe aproveitará. Tá? Então, o Senhor, Ele conhece não só nossas palavras e as nossas ações, mas o intento do nosso coração. Então, quando nós oramos e agimos, essas coisas devem ser, essa dádiva e essa oração devem ser com verdadeiro intento. No 13, eis porém que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Tá? Então, assim, nós podemos ter uma ideia do que é o discernimento. Alguma coisa convida e impele a fazer o bem continuamente, é de Deus. No 16 e no 17, pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele a prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber com o conhecimento perfeito que é de Deus. Mas tudo o que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo, e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo. Porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem, não, ninguém. Tampouco o fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Tá? Então, nós podemos utilizar esse princípio, né, para discernir entre o bem e o mal. Tá? Persuade o homem a praticar o bem e persuade a crer em Cristo. Persuade a fazer o bem continuamente e a crer em Cristo, então é de Deus. Tá? E o que persuade as pessoas a fazerem o mal
E o que persuade a não crer em Cristo vem do diabo. Tá? No 25 fala um pouco sobre fé. Portanto, pelo ministério de anjos e por toda a palavra que procedia da boca de Deus, começaram os homens a exercer fé em Cristo, e assim pela fé apegaram-se a todas as coisas boas, e assim foi até a vinda de Cristo. Tá? Então, antes da vinda de Cristo, né? Então as pessoas exerciam fé em Cristo. Né? A mesma coisa agora nesse período que nós estamos passando, que é o período que antecede a segunda vinda. Tá? Então nós estamos exercendo fé em Cristo. Eu pelo menos nunca vi Cristo, né? Mas eu tenho fé de que Ele virá pela segunda vez. E eu tenho fé que Ele vive no presente. No 33 e no 34 diz o seguinte: E Cristo disse: Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. E ele disse: Arrependei-vos todos vós confins da terra, e vinde a mim, e sede batizados em meu nome, tende fé em mim, para que sejais salvos. Então nós podemos fazer todas as coisas que Cristo julgar conveniente. Tá? Ele quer que nós prosperemos, Ele quer que nós ajudemos muitas pessoas a virem a Cristo, Ele quer que nós preguemos o Evangelho ao redor do mundo. Tá? Ele quer que nós sejamos felizes, que tenhamos uma família eterna. Tá? Tudo isso Ele quer e tudo isso nós podemos, tá? Se tivermos fé em Cristo. Tá? Porque está escrito na Escritura aqui. Ó. E Cristo disse: Se tiverdes fé em mim, tereis poder para fazer tudo quanto me parecer conveniente. Tá certo? No 41 fala sobre esperança. E o que é que deveis esperar? Eis que vos digo que deveis ter esperança de que, por intermédio da expiação de Cristo e do poder da sua ressurreição, sereis ressuscitados para a vida eterna, e isto por causa da vossa fé nele, de acordo com a promessa. Tá? Então a esperança que nós temos é de ressuscitar para a vida eterna. Tá? Não só receber o corpo de volta, reunir de novo o espírito com o corpo para nunca mais morrer. Não só isso. Isso é muito bom, só que o Senhor Jesus Cristo não quer só isso. Ele quer que nós sejamos ressuscitados para a vida eterna, tá? Na exaltação. Tá? E isso é uma promessa. No 44, ninguém é aceitável perante Deus, a não ser os humildes e brandos de coração. E se um homem é humilde e brando de coração e confessa pelo poder do Espírito Santo que Jesus é o Cristo, ele precisa ter caridade, pois se não tem caridade, nada é. Portanto, ele precisa ter caridade. E a caridade é sofredora e é benigna, e não é invejosa, e não se ensoberbece, não busca seus interesses, não se irrita facilmente, não suspeita mal e não se regozija com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar.
47. Mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. E para todos os que a possuírem, no último dia tudo estará bem. Tá? Então aqui resume, né, na prática, o que nós precisamos fazer. Tá? Então, o que nós precisamos fazer? De acordo com esse capítulo. Vocês conseguiriam fazer um resumo das coisas que nós precisamos fazer? Então, basicamente, vamos resumir em 3. Tá? Fé, esperança e caridade. Tá? A fé é a esperança naquilo que não se vê, mas que é verdadeiro. Tá? Então, nós temos fé por causa do Espírito que nós sentimos, que testifica que Deus vive, que Cristo vive e que nós podemos ressuscitar para a vida eterna. Tá? E a esperança é esperar, né? Ter paciência, ter ações mesmo não vendo. Tá? E é assim que é a esperança, quando nós agimos, quando nós fazemos o bem, quando nós servimos ao Senhor, né? Mesmo não vendo Jesus Cristo. Né? Assim é a esperança, porque nós esperamos, né, que Ele retorne à terra. Nós esperamos, mesmo que nós não vejamos Ele no nosso curto espaço de tempo que nós temos aqui, né? Nós esperamos que vamos ressuscitar para a vida eterna. Tá? Vamos ir para o mundo espiritual, no paraíso, né? E aguardar a ressurreição para a vida eterna. Tá? É isso que nós esperamos. Tá? E é por isso que nós servimos na igreja. Tá certo? Procuramos guardar os mandamentos. Por que nós guardamos os mandamentos? Vocês conseguiriam me responder? Por que nós guardamos os mandamentos? Por que nós vamos na igreja com frequência? Quem tem o chamado na igreja provavelmente não vai ir só no domingo, né? Vai ir outras vezes, seja em atividades, seja em reuniões, seja no seminário, no instituto. Por que nós fazemos isso? Isso é demonstração, isso é prova da nossa fé, da nossa esperança. Tá? Então, fé, esperança e caridade. Tá? Então, servir ao Senhor, servir ao próximo, no caso, que é a mesma coisa, já é um ato de caridade. Né? Mas nós podemos, além das coisas que nós fazemos na igreja, nós podemos e devemos exercer a caridade com nossos próximos, né? Que não são membros da igreja também. Familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Tá? Fazer as coisas que a gente sabe fazer, praticar. Isso é caridade. Tá? Boas obras. Tá certo? Então, esses são os principais pontos que eu destaquei desse capítulo de Moroni 7. Então, dessas coisas, o que nós podemos aplicar em nossa vida? O que você pode aplicar em sua vida no dia de hoje? Tá? Só resumindo de novo esses 3 pontos das coisas que nós precisamos fazer continuamente: fé, esperança e caridade. Tá? Então, dessas coisas, como é que nós podemos colocar em prática essas coisas em nossa vida? Deixo para vocês essa pergunta para vocês responderem, tá certo?
essas breves ponderações sobre Moroni 7. Eu compartilho com os irmãos, com os amigos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Nos encontramos amanhã, tá? Eu vou avisar ali no grupo na página da Ala Santo Ângelo, certo? Muito obrigado pela companhia e até mais. Bom dia a todos. Obrigado.